Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um programa Gerações, amém? Eu sou o Christian da Ju. E eu sou a Ju do Christian. Juntos nós somos responsáveis aí pelo Lagoinha Gerações, da Igreja Batista Lagoinha aqui da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que nós estamos aqui na vida, juntamente com você, para que possamos juntos aqui falarmos da palavra de Deus, trazermos ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós casais, né, amor? Verdade. Ele tem preparado grandes coisas para cada família aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem feito grandes coisas para as nossas vidas. Muitas, se diga de passagem, né? E aqui, querido, eu quero que você que vai estar nos acompanhando, você que está chegando aqui para estar junto conosco nesse programa, que você abra o seu coração, porque o que nós vamos falar aqui vai ser muito edificante, né, amor? Muito. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria e obediência no casamento. Olha só que fantástico. Um tema forte. Nossa, gente, sabedoria e obediência no casamento. Então você abre o seu coração para receber aquilo que Deus tem preparado para você aí, em nome de Jesus. E vamos para o primeiro tópico então. Qual é que é a vida? Nós vamos estar Sabedoria. Sabedoria. Em nome de Jesus, querido, abra o seu coração porque vai ser fantástico, vai ser fantástico. Você vai aqui nesse momento, você vai ser ministrado pelo Espírito Santo. Olha só o que fala sobre sabedoria. O casal sábio vê no seu cônjuge um aliado e não um adversário, né? Como nós temos visto hoje pessoas, casais que têm visto no seu cônjuge um adversário. Um adversário, ao invés de vê-la como uma aliada ou um aliado. E fica assim aquela disputa, cabo de guerra muito forte dentro do casamento, né? E o Senhor não nos fez, Ele não fez o casamento para isso, né? O casamento, ele nasceu no coração do Senhor, mas para que andamos juntos, né? Lado a lado. Para que venhamos andar juntos, lado a lado. Na mesma direção. Porque senão fica aquela coisa assim, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, né? E aí não tem como chegar num consenso, né? A Bíblia mesmo diz que um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida, ela não vai subsistir. E o Senhor, Ele não fez duas pessoas para viverem juntas, para viver uma disputa, mas literalmente somarem para que possam juntos multiplicar. Olha que fantástico. E nós vemos aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Então, querido, nós vemos aqui na palavra de Deus que é melhor serem 2 do que 1. Não é uma disputa, é andando junto, um cuidando do outro, um zelando pelo outro. Eu gosto principalmente do término dessa passagem, diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Como é triste quando a gente vê pessoas criando essa disputa, criando essa briga. Não porque eu sei mais, não porque eu sou melhor, esse tipo de coisa. Então, querido, o Senhor não fez essa pessoa que está contigo para ser seu adversário ou adversária, mas Ele fez essa pessoa para ser seu aliado ou sua aliada, né? Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada disso. Próximo tópico vai ser o casal sábio controla sua língua. Você que está nos assistindo aí, você tem facilidade para controlar a sua língua? Como a Bíblia diz, esse pequeno membro, que tem um poder violento. Você consegue controlar a sua língua? Porque, diga-se de passagem, nós somos prontos para falar. Ao contrário do que a Bíblia espera que a gente venha agir, a gente na sua maioria somos prontos para falar, somos prontos para revidar, prontos para que naquele momento a gente fale o que está tudo na nossa mente, engatilhado. Mas olha o que a palavra do Senhor nos fala em relação a isso. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar,
tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meu Deus, olha só que isso, né? Tem que estar pronto para ouvir e não para falar. Não para falar. Então tome isso no seu coração, querido. Pare para ouvir mais e falar menos. O casal sabe, o que o casal fala? Compartilha. Oh, meu Deus, você tem compartilhado aí com seu cônjuge, querido, você tem compartilhado, principalmente você homem, você marido, você tem compartilhado com a sua esposa, né, as suas tomadas de decisões. É comum a gente encontrar em casamentos, né, vida, que, por exemplo, a esposa, ela não sabe o quanto o marido ganha. A esposa não sabe o que tem que pagar de conta dentro de casa. A esposa não sabe que a família está quase falindo porque o marido não tem o diálogo, não compartilha. Ou muitas vezes, o pior, toma decisões sem consultar. Eu quero deixar uma dica para você, um homem que está nos acompanhando nesse programa. Compartilhe com a sua esposa. Deus colocou ao seu lado uma mulher idônea, uma adjutora, alguém que esteja na sua altura, pronta para dividir com você a sua tomada de decisão. Busque nela o seu conselho. O casal sábio, ele anda em unidade. Como isso é fantástico, né? O casal, ele é um. Né? A Bíblia diz lá, né, que no momento que o casal ele casa, no momento que eles têm a primeira relação sexual, eles passam a ser uma só carne. Não é mais dois, são um. Então tem que andar em unidade. Tem que andar no lado a lado. Não é mais aquela coisa, um vivo de um jeito, não, eu vivo de um outro jeito, né? É o dinheiro dela, é o meu dinheiro. Não, é tudo uma única coisa. Olha o que Marcos fala, né? Marcos capítulo 13, versículo 24, 25. Ele nos fala assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Como nós falamos há pouco, um reino dividido ele não existe. Uma casa dividida, ela não existe, querido. Não existe. Então você tem que andar em unidade com essa pessoa que Deus colocou ao seu lado. Porque senão vai ficar algo, né, estranho, vai ficar algo contraditório com aquilo que a Bíblia espera que a gente venha agir. Porque como é difícil estar dentro de uma mesma casa quando existe guerras, brigas o tempo todo, né? Em algum momento um ou outro vai querer desistir. E Deus não nos chamou para isso, né? Não nos chamou para andar em desunidade. Em desunidade. A gente tem visto isso muito, né, nas famílias, a gente tem visto isso muito, né, dentro dos lares, né, cada um vivendo uma vida dividida, vivendo uma vida... Né, cada um querendo viver a sua vida. Exatamente isso. E não é bem assim. E não é. A gente costuma dizer que em relação, né, como a gente ouve muito, eu quero ter a minha privacidade, né? Isso é uma coisa que não existe no casamento, né? Privacidade não existe, querido. Se você quer privacidade, né, você não deveria ter casado, porque dentro do casamento não existe mais. Agora eu vivo para minha esposa e minha esposa vive para mim. Amém? E aqui nós vamos aproveitar esse momento, exatamente esse momento, para chamar, querido, um quadro fantástico, né? Em cima de tudo isso que nós estamos falando, nós vamos apresentar agora um quadro aqui com o Ariel e com a Nayara. Eles vão falar aqui um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida deles. E eu convido você agora, nesse momento aí, querido, a puxar mais aí o banquinho da sua sala, o seu sofá. Chama aí o pessoal dentro da sua casa para ver esse quadro, querido, porque ele é fantástico. Então eu convido você nesse momento aí a olhar esse quadro com a Nayara e com o Ariel, em nome de Jesus. Olá, eu sou o Ariel da Nayara. E eu sou a Nayara do Ariel. Eu tenho 28 anos. Quantos? O cara começou errando a própria idade, ou a gente pode dizer. Eu tenho 26 anos. E nós dois somos de Lagoinha, Porto Alegre. Nós somos da primeira turma do curso Bem Casados, aqui da Lagoinha, Porto Alegre.
Nós nos conhecemos na igreja. Na verdade, eu a via de longe, mas eu tive contato com ela quando nós estudamos juntos na mesma escola. Bem, na verdade, eu não queria contato nenhum com ele quando a gente se conheceu na igreja, não é que eu não ia com a sua cara. Era bem metida, meu Deus. Ele não queria falar comigo, que era a fase que eu ainda usava cabelo cacheado e a franja lisa. Eu acho que ele tinha um pouquinho de porque eu preconceito. lembro dela de uma peça foi de teatro na igreja. E eu só lembro dela que ela usava um sinalzinho na testa por causa do personagem dela. E eu achava que era dela, inclusive, até eu ver ela depois. E conversar mesmo, a gente só conversou depois que a gente começou a estudar junto. Né? Foi. Comida preferida da Nayara? Bom, se fosse uma comida... Então, ela gosta muito de comer, não comida, ela gosta muito de lanche. Ela gosta de hambúrguer, batata frita. Ela é muito ruim. Eu achei que ele ia lançar um batata doce, né? Não, ela é muito ruim com comida. Ela gosta de lanche. Assistir futebol, sem sombra de dúvida. É a coisa que ele mais gosta de fazer. Tá. Não perdeu o réu primário. As mudanças, assim... Eu acredito que o desafio maior do casamento é... Porque são temperamentos diferentes, eu acho. Sim, são duas pessoas diferentes. Eu sou mais calmo, muito mais tranquilo, ela é mais agitada. Vários. Inclusive, no dia do nosso noivado, a gente saiu pra poder comer uma pizza. Esse foi muito ruim, E ele tava com uma calça branca e a gente chegou na pizzaria. A primeira calça branca que eu comprei na vida. E ele conseguiu acabar com a calça branca dele com uma pizza de brigadeiro. Ele foi cortar a pizza e o prato virou com a pizza em cima da calça branca dele. Bem no meio da calça. E ele não sabia como levantar pra ir embora. Eu tive que sair fazendo paredinha pra ninguém ver que ele tava com a calça toda manchada. A gente sentou no fundo da pizzaria, a gente tinha que passar por todo mundo. Meu pai ria de chorar, de ficar vermelho, de apavorado. Nossa, que horrível. Vale sim muito a pena, porque não só para quem é recém-casado ou para quem já tem 30, 25 anos de casado, são experiências que trazem traz uma linha do que realmente é o casamento e de como se portar no casamento. Então a gente tem muitas ideias, né, da nossa família. Os pais delas eram um tratamento diferente de família, o meu era um tratamento diferente, e acho que alinhar isso de forma bíblica tem sido bem interessante. E como o pastor Christian ele sempre diz, não há casamento destruído que não possa ser restaurado e não há casamento bom que não possa melhorar. Exatamente. Tem sido uma bênção o pastor Christian, a pastora Ju, eles têm realmente se empenhado muito para nos trazer sempre de uma forma mais realista possível, né? Não, inclusive com experiências. A gente sempre acha que quem está dando aula, às vezes tem um casamento perfeito, mas não sabe todos os perrengues que eles passaram para estar dando essas aulas, até com experiência própria. Isso torna uma coisa mais possível de alcançar. Ao invés de ser um mundo perfeito, a gente sabe que se eles alcançarem, a gente consegue. Eu sou muito ruim com declaração. Eu costumo pensar que você foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida depois de Jesus, porque quando eu te conheci era só um garoto, um moleque que tinha sonho de jogar futebol, as responsabilidades eram só com isso, e você me fez enxergar tudo de uma maneira diferente, ter responsabilidade com as coisas, né? Mas não só de você ter me melhorado nesse sentido, mas você é uma pessoa especial, você é uma pessoa inteligente, é bonita, sempre buscou seus sonhos, você sempre nunca quis esperar pelos outros, no sentido de as coisas tinham que acontecer para você, você sempre correu atrás, independente da tua realidade financeira, da tua realidade com os teus pais. E me admira muito que você sempre colocou metas e sempre buscou alcançar. Isso foi muito bacana. E o que eu mais gostei
em você é que você sempre quis crescer junto comigo, sabe? E você me conheceu sem... um adolescente, meio que sem perspectivas, e a gente sonhou junto. Tudo que a gente conquistou, a gente conquistou. Eu não sei se o olho dele não tá lacrimejando do LED ou se ele tá emocionado. E realmente eu te amo. Como você disse, né, a gente aprendeu tudo da vida junto e a gente sempre teve o lema de crescer junto. Então eu acredito que o que Deus tem feito, né, com a gente e ao longo da nossa vida, da nossa história, né, tem feito Deus aumentar no nosso coração o amor um pelo outro, e é isso. Te amo. Conselho, primeiro, o que a gente aprendeu, por mais que a gente soubesse na teoria, mas na prática é o que de fato faz diferença, é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, porque a gente sempre, quando a gente batia a cabeça, geralmente é porque Jesus não estava no centro, a gente não colocava ele na equação. Tem um relacionamento a três, vocês e o Espírito Santo, né? A gente sempre ouviu muito isso, em alguns momentos a gente não colocou isso em prática. Não colocou e sempre deu problema, porque a gente sempre eu queria buscar a minha razão, ela queria buscar a razão dela, e no fim das contas, a gente não conseguia enxergar que Jesus precisava ser convidado para esse casamento, para qualquer situação da nossa vida. Ai. Então, queridos, voltamos aqui depois desse quadro lindo, desse quadro maravilhoso com Ariel e com a Nayara. Me diga aí o que você achou. Fantástico, né? Pois bem, eu quero aproveitar um pouquinho aqui para falar rapidamente sobre Bem Casados, né? A gente aqui tem presenciado algo tão lindo da parte do Senhor no meio, né, dessa galera, né, no meio dessa turma. Nós temos visto o agir de Deus, essa transformação de Deus. Restauração, né, em famílias, em casais. Algo que a gente usa uma frase aqui que eu gosto muito dela. Não há casamento tão bom que Deus não possa melhorar, e não há casamento ruim, destruído, que Deus não possa restaurar, né, vida? E nós temos visto isso, né? E outra coisa tão linda, gente, que a gente tem presenciado, é Deus despertando pessoas aqui em Porto Alegre, né? Deus, ele tem agido de tal maneira, gente, que até nos surpreende, né? Com a rapidez. Mas nós estamos muito felizes, principalmente com uma história como essa do Ariel e da Nayara. Então, nosso coração tem muita gratidão a Deus, né, vida? É verdade. Mas vamos voltar aqui então, querido, para o nosso bate-papo, que está sendo algo fantástico. Acredito que você está sendo abençoado e edificado. Agora nós vamos falar sobre obediência. Exatamente. Na primeira parte nós falamos sobre sabedoria e agora nós vamos para obediência. A palavra de Deus, ela é bússola para a vida do casal, né, amor? Se a palavra de Deus, querido, ela não for, né, a bússola na sua vida, se ela não for a base do casal, provavelmente o casal ele vai se perder em algum determinado momento, né? É a mesma coisa você pegar uma estrada e você não usar a GPS, ainda mais uma estrada que você nunca rodou por ela. Não vai saber onde chegar, nunca vai saber onde chegar, né? Exatamente. Então a palavra de Deus, ela é bússola na vida do casal, ela tem que ser o alicerce. E olha só o que a palavra do Senhor nos fala em Salmos 81, no versículo 10 ao 16. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me, por isso eu os entreguei ao coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu o sustentaria, Israel, com o melhor trigo e com o mel da rocha, e o satisfaria. Israel, ele tinha tudo, né, para viver o melhor de Deus. Deus estava pronto para dar o melhor para eles, né? Mas eles escolheram não obedecer, né? Eles escolheram o caminho da desobediência. Da desobediência.
Eles não utilizaram aquilo que eles tinham na mão deles como bússola. Assim, muitos casais não estão desfrutando o melhor dentro do seu casamento, dentro do relacionamento. Querido, porque assim, a vida a dois, a vida conjugal, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Não é um cabo de guerra, a vida a dois, ela não é fadídica, mas não, ela é prazerosa. Só que muitos casais, por não utilizar a palavra de Deus como bússola no seu casamento, estão exatamente como Israel. Meu Deus, levam para o outro lado. Então, a palavra de Deus, ela deve ser bússola, querido, no seu casamento. Qual é a maneira mais linda do casal, ele, provar o amor de Deus? Hein? Eu deixo uma pergunta para você aqui. Qual é a maneira mais linda do casal provar o amor de Deus? Orando um pelo outro, né? Orando um pelo outro. Vivendo uma obediência, né, vida? Vivendo em obediência, orando um pelo outro. Respeitando. Que se diga de passagem, o respeito é algo hoje que, em muitos relacionamentos, infelizmente, acabaram. Como é triste quando a gente chega a casais para que a gente possa conciliar, para que a gente possa ajudar. E uma das coisas que é dito, que é apontada é que acabou o respeito. Acabou o respeito. O respeito, querido, ele deve permanecer sempre. O respeito, ele deve ser um dos principais pilares dentro do relacionamento. Além do amar, além do cuidar, o respeito é um dos pilares essenciais dentro do relacionamento, porque onde o respeito for, onde esse pilar ele for, ele vai colocar em xeque, vai colocar em risco os demais pilares dentro do relacionamento. Exatamente. Cuidado com o respeito. Olha só. Cuidado com o respeito, cuidado com a vaidade, né? Cuidado com a vaidade. Querido, a vaidade é algo destrutivo dentro do relacionamento, dentro da vida conjugal. Há pessoas que utilizam dessa palavra, a vaidade, para subjugar o outro. Um exemplo muito claro, a pessoa que é mais culta, a pessoa que tem mais conhecimento, muitas vezes ela usa dessa sabedoria para subjugar e humilhar o seu cônjuge, né? Chamando ele ou ela de burro, porque você não é nada, sabe? Esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente vê também muito comum na questão da vaidade é o cuidado em excesso com o corpo, né? Vejam bem, eu não estou fazendo apologia dizendo que você não deva cuidar do templo do Espírito Santo. Não, muito pelo contrário. Mas a questão é como é a intenção do seu coração, né, vida? Por que você está cuidando em excesso? Por que isso virou vaidade? Será que você não está cuidando do seu corpo para mostrá-lo? E o pior de tudo, né, não mostrar nem para o seu cônjuge, mostrar para os outros. Cuidado com a vaidade. Vaidade. Olha o que Salomão ele fala em Eclesiastes capítulo 12, versículo 8. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Gente, Salomão ele começou muito bem. Arrancou bem, né? É um cara que teve a sabedoria, que a Bíblia relata que o cara teve algo diferente de todo mundo. Numa simples oração ele faz algo que Deus se agrada tanto, que dá sabedoria e juntamente com ele uma riqueza muito grande. Começou bem, mas quando a gente vai ler a história de Salomão, um cara que termina de uma maneira desobediência. Por causa da desobediência. Deus deu uma ordem a ele e ele não ouviu a ordem do Senhor. Exatamente. Aí ele termina a vida dele dizendo exatamente isso. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, querido, tome muito cuidado dentro do seu relacionamento com a vaidade. Um outro fato da desobediência foi Adão e Eva, né? Nossa! Eles perderam o privilégio do jardim quando quebraram o relacionamento com Deus por desobedecer. O jardim estava todo o jardim ali para eles. O Senhor só pediu para que eles não mexessem, não tocassem em uma árvore. O resto era tudo para eles. Tudo para eles, estava tudo pronto. Por causa da desobediência, houve ali a separação entre eles e Deus, foram tirados do jardim. E perderam esse relacionamento fantástico.
fantástico. Eu sou uma pessoa que conjecturo muito, então eu gosto de, principalmente dessa passagem, conjecturar, porque eu fico imaginando Deus na viração do dia vindo ao encontro deles para conversar como foi, né? Todos os dias. Então a desobediência aqui é algo destrutivo na vida do casal. E tem mais um tópico antes da gente encerrar, né, vida? Que foi justamente Salomão. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Querido, e aqui a gente encerra esse quadro, esse programa, falando exatamente sobre isso. Salomão, ele começou muito bem, e por causa da desobediência, ele acabou como nós acabamos de falar aqui, né, com uma vida totalmente destruída. Mas, né, há tempo de restauração, há tempo do Senhor mudar todo e qualquer quadro, né, toda e qualquer história. Basta desde que nós obedeçamos a Ele. Amém? Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu convido você aí, que está com a sua esposa, que você que está com o seu esposo, pegue na mão dele, na mão dela, e vamos orar e abençoá-los. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos abençoar, Senhor, cada pessoa, cada família, Pai, que tem nos acompanhado, Senhor, nesse programa. Que Teu Espírito Santo venha abençoá-los, que Teu Espírito Santo venha capacitá-los, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos cada casa para a honra e glória do Senhor. Amém? Querido, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.